Paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma edição do Síntese Podcast. Eu sou André Feitosa, da Assembleia de Deus, Congregação Nova Natal, Igreja Polo do Setor 14, aqui da nossa capital, né, cidade natal, estado do Rio Grande do Norte. O EBD em Síntese Podcast é um programa da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, igreja essa presidida pelo pastor Martim Alves da Silva, e está sob a responsabilidade do DENEC, Departamento de Educação Cristã, cujo nosso diretor é o pastor Reinaldo Dilo, aos quais eu já quero mandar uma saudação em Cristo Jesus, já agradecendo o privilégio de podermos estar neste dia comentando esta lição tão importante nesse trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje está conosco aqui para nos auxiliar nesse podcast o pastor Ítalo, pastor ali na Assembleia de Deus, em Cidade Alta, igreja do setor 1, aqui da nossa capital, e o professor Eliel Martins, professor da Escola Bíblica Dominical, ali também na Assembleia de Deus em Nova Natal. Eu já quero iniciar, né, dando uma saudação fraternal para ambos. Começo pelo pastor Ítalo. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor André, Pai do Senhor, professor Eliel. Graças a Deus estamos aqui, mais uma vez, para comentar, auxiliar nesse podcast, esse projeto dinâmico e inovador, né, na nossa igreja, um projeto piloto aí a nível de Brasil, de forma que a nossa igreja está de parabéns, nosso pastor-presidente, pastor Reinaldo e toda a equipe que compõe aí esse projeto do podcast. Um abraço a vocês, a paz do Senhor. Maravilha, é bom tê-lo conosco novamente, né? O pastor Ítalo foi papai há pouco tempo, né? E por esse motivo esteve ausente, mas graças a Deus está retornando aí, é uma alegria tê-lo conosco. Eu quero também cumprimentar o professor Eliel. A paz do Senhor, professor Eliel. Pastor André Feitosa, a paz do Senhor, querido pastor Ítalo, a paz do Senhor Jesus, estendo essa saudação a todos os nossos queridos irmãos que estão aí na audiência do nosso podcast, não é? Que Deus possa em Cristo abençoar a todos. Estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Estamos aí começando mais um trimestre, comecinho de um novo ano, né? Uma lição tão importante, um tema tão relevante para nós, e fico muito feliz que Deus possa continuar nos ajudando nesta obra tão importante e possamos continuar contribuindo com a nossa Escola Bíblica Dominical. Pois bem, querido ouvinte, queridos irmãos, professor, você que nos acompanha, que acompanha os nossos podcasts, sabe que nesse trimestre nós estamos estudando a respeito do avivamento. A lição de adultos do nosso trimestre na Escola Bíblica Dominical fala sobre avivamento. O título é Aviva a Tua Obra, um chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos comentando essa terceira lição, né? A primeira lição ela veio falando sobre o avivamento espiritual de uma forma muito conceitual. A lição de número 2, já entramos no assunto, né? Mostrando, né? Explanando alguns momentos de avivamento no Antigo Testamento. É claro que não, até pelo tempo exíguo, né? E nós não temos, obviamente, como apresentar todos os avivamentos do Antigo Testamento, nós pontuamos alguns que julgamos ser mais relevantes de acordo com a orientação do comentarista, pastor Reinaldo Renovato. E hoje nós vamos tratar sobre o avivamento no Novo Testamento. A terceira lição, que tem como texto áureo aquilo que Jesus falou e que está em João, capítulo 4, versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Essa é uma palavra de Jesus dada àquela mulher samaritana ali no poço de Jacó. A verdade prática diz: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. É interessante, querido professor, você que já está nos acompanhando, você já percebeu que nós já estudamos na primeira lição o que é avivamento, né? E é dentro dessa perspectiva, dentro desse prisma do verdadeiro avivamento bíblico, que nós estamos estudando o avivamento neste trimestre, né? E hoje nós vamos percorrer o Novo Testamento. É uma visão muito panorâmica que vê o avivamento, né, implícito em todos os livros neotestamentários. A introdução diz assim: nessa lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento.
Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante os homens comissionados por ele, para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem para os homens, que os homens ouviram a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Mensagem de avivamento, né? Mensagem de relacionamento de Deus com o homem. Nós vamos já para o primeiro tópico da nossa revista, fala sobre o avivamento dos evangelhos, né? Os subtópicos 1, 2, 3 fala sobre o avivamento em João, Mateus, Marcos e Lucas. Esses são os 4 subtópicos do tópico primeiro, cujo título é O Avivamento nos Evangelhos. Eu já quero passar para o pastor Ítalo, para que ele possa fazer as suas considerações a respeito desse primeiro tópico, e na sequência ouviremos o professor Eliel. Pastor Ítalo. Meus irmãos, como nós estaremos estudando sobre avivamento durante todo o trimestre, e esse tema vai ser aprofundado na medida que houver a divisão da lição, eu gostaria de fazer rapidamente 2 ou 3 indicações de leituras. Tem um livro, esse livro chamado Avivamento, do Dr. Mark Lloyd Jones, muito bom, que nos ajuda aí a entender um pouco sobre o avivamento na história e as características dele. Um livretinho também muito bom, mas muito profundo, de A.W. Tozer, A Procura de Deus. Um livro que fala sobre o relacionamento com Deus, baseado no Salmo 42, e talvez aí um excelente livro, um livro de oração, Oração, a Chave do Avivamento, de Po-Yung Cho. São leituras assim que podem nos ajudar na construção da aula, no decorrer do trimestre. O interessante é que quando a gente vai estudar o avivamento à luz dos evangelhos, a gente vai estudar na perspectiva dos 4 evangelhos, os 3 sinóticos e o de João, que não recebe essa caracterização. E todos eles têm uma característica interessante, que é a revelação de Deus naquele projeto da plenitude dos tempos, em que Deus trabalha e ele traz a revelação aos homens, ele traz luz a ambientes que estavam em trevas. Então, a primeira coisa que a gente identifica é que o avivamento ele não está na agenda da igreja, ele não está na agenda humana. Não é um programa agendado, né? Um avivamento ele acontece primeiro pela soberania de Deus, mas a gente sabe que essa soberania de Deus ela não invalida a responsabilidade humana, porque o homem pode contribuir com o avivamento, inclusive com a sua lição primária, que é a oração. Se a gente for olhar essa conjuntura de evangelhos, a gente vai ver que antes da manifestação de Cristo, houve aí cerca de 400 anos, aí um período interbíblico, em que não houve revelação, em que não houve manifestação espiritual clara, com abrangência. Manifestação espiritual, ela talvez tenha sido esporádica e não registrada. A Bíblia não registra, a gente não tem profecia registrada de nível canônico nesse período, ou seja, é um tempo em que Deus está em silêncio. Mas Deus levanta Cristo, Jesus, né, o enviado, o Emanuel, a sua obra, aquele que foi revelado pelo profeta Isaías, o Messias, e começa um trabalho de despertamento espiritual. E o primeiro evangelho é o evangelho de João, em que a mensagem do avivamento ela é clara, uma água diferente. Registra o episódio da mulher samaritana, o encontro que Jesus tem com ela, e a mulher é acostumada a tirar água todo dia no poço, e ali Jesus conversando com ela, a pergunta dela é o seguinte: você é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou o poço e dava de beber aos seus animais e à sua família? Aí Jesus faz aquela pergunta: se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede água, você que me pediria água, e a água que eu tenho para lhe dar é uma água viva, ou seja, é uma água diferente, de natureza espiritual. Então, isso caracteriza o avivamento nos evangelhos. Uma água, ou seja, uma mensagem, uma manifestação espiritual que vem preencher o vazio da alma humana. Então, todos os 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas, embora eles tratem de um objetivo diferente, ou seja, cada um deles revela Jesus de forma diferente, mas o âmago da mensagem é que Deus está se aproximando
dos seres humanos, ou seja, o processo de restauração foi iniciado. E Jesus tem uma mensagem, Jesus tem algo que pode preencher o vazio da alma humana. Então, nessa primeira participação, vamos ouvir irmão Eliel. Amém. Meus amados pastores e professores que estão aí acompanhando o nosso podcast, né? Nós estamos aí estudando o avivamento do Novo Testamento. É um tema extremamente atual, não é? E eu acho importante que a gente já comece pensando um pouco sobre a definição da própria palavra avivamento, né? Muito tem se falado em nosso meio, principalmente nos nossos trabalhos de estudo bíblico, sobre este tema. É um tema recorrente, na verdade, né? Fala-se muito em um reavivamento, mas reavivamento e avivamento, embora sejam coisas parecidas, mas não são iguais, não é? Quando a gente fala de reavivamento, a gente está falando de algo que era vivo, perdeu a vida e precisou ser reavivado, não é? E quando nós falamos de avivamento, avivamento é comunicação de vida, né? E dentro do contexto da lição que nós estamos estudando, trata-se da comunicação do poder do Espírito Santo, né, ao homem. E esse poder do Espírito Santo, ele é comunicado ao homem através de Cristo, através da sua obra, através da sua palavra, não é, que o homem ouve, recebe por fé, e através desta dinâmica, o homem que está em estado de morte espiritual, ele torna-se vivo para Deus, ele é avivado, não é? Então, o primeiro tópico, ele vai tratar acerca do avivamento dos evangelhos, e, por escolha do comentarista, o primeiro evangelho é o evangelho de João, não é? Na ordem bíblica é o quarto evangelho, mas aqui, na nossa lição, dentro do nosso plano de aula, já começamos por João, e é muito interessante, porque no Evangelho de João, nosso comentarista ele vai separar o texto daquele encontro tão importante de Jesus com a mulher samaritana. A palavra nos mostra que Jesus precisava passar por Samaria. Em outras palavras, havia, como o nosso pastor Ítalo já trouxe muito claramente, um propósito da parte de Jesus, da parte de Cristo, de levar algo especial até a cidade de Samaria, e especificamente comunicando esta vida, comunicando esta palavra a esta mulher, não é? Então, o versículo 14 da nossa revista, que nós podemos até ler, ele diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então, isso nos faz pensar sobre o estado natural do homem, que é um estado material, temporal, sem perspectiva da vida eterna, sem perspectiva da vida verdadeira, que é a vida com Deus, a vida em Cristo Jesus. E Jesus vai levar este avivamento à cidade de Samaria através desta mulher. E ele vai dizer: mulher, olha, eu tenho água, né? Não esta água do poço de Jacó, mas a água viva, e aquele que tomar, aquele que beber da água que eu lhe der, dentro de si se fará uma fonte que salta, que jorra, que transcende desta vida material para uma vida eterna, não é? Versículos 37 e 38 de João, no capítulo 7, diz: quem tem sede, venha a mim, beba. Jesus disse isso no templo, né? No último dia da festa, Jesus se põe de pé e transmite essa mensagem àquela multidão: quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo, e já estou no versículo 39 de João capítulo 7, diz a palavra que ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, avivamento, ele vem pela comunicação do Espírito Santo através da fé na palavra, através da fé no Evangelho, não é? E a gente vê isso aqui no Evangelho de João. Já avançando aqui para o subtópico 2... Eliel, só uma contribuição. Quando você também... Não, pastor Ítalo, à quando tiver, pode me interromper assim, tranquilo, é um podcast. Certo. O interessante é que essa figura da água, ela faz alusão tanto ao derramamento do Espírito Santo, que é uma ação direta de um avivamento. Desde o Antigo Testamento, você vai ver lá em Isaías 44, versículo 3, o profeta diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, e derramarei do meu espírito
sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, o profeta Isaías, ele anunciava o reino do Messias. E Jesus usa essa mesma figura já conhecida do Antigo Testamento em alusão à mensagem da vida eterna e em alusão também ao derramamento do Espírito Santo, dizendo à mulher, eu tenho uma água diferente. Então, é justamente essa natureza da mensagem, essa natureza de tornar vivo, de trazer vida, de mudar o contexto, de uma intervenção divina que um avivamento possibilita, né, através da mensagem do Evangelho. Verdade, pastor Ítalo, verdade. E eu diria, pastor Ítalo e pastor André, que este avivamento aqui de João é o avivamento da fé salvífica, né? Da fé salvadora. Então, Jesus vai até aquela mulher e, através daquela conversa, Jesus transmite e faz avivar no seu coração a fé que salva, né? Então, o subtópico 2 vai tratar sobre o avivamento em Mateus. E a ênfase no Evangelho de Mateus é apresentar Cristo como sendo o Messias, né? É o Evangelho do Rei, né? O Messias, aquele rei sacerdote prometido que viria para, pela sua obra, reestabelecer a aliança, o concerto, né? Aquela aliança, aquele concerto que por parte do homem foi rompido, né? Mas através de Cristo Jesus, através deste Messias, deste rei sacerdote, há um avivamento da aliança, né? Há um avivamento, ou por que não dizer, um reavivamento desta aliança que foi rompida, né? Este é o avivamento que promove o homem à posição de súdito do reino dos céus, cidadão do reino dos céus, né? Lucas, capítulo 23, versículo 42, a gente vai observar que um ladrão que está crucificado juntamente com Cristo na cruz, ele vai dizer as seguintes palavras: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus Cristo, né, esse Messias, ele é o Rei da glória, que pela sua obra nos tira desta posição digamos assim, de pessoas meramente deste mundo, cidadãos desta esfera humana, mas pela fé e pela sua obra, ele nos transforma em cidadãos dos céus, né? Essa esperança maravilhosa que através de Cristo, através deste rei, através deste Messias, deste sumo sacerdote das nossas almas, nós temos acesso à presença de Deus e passamos a ser igreja, passamos a ser cidadãos do reino dos céus. E para complementar aqui, já passando ao subtópico 3, que trata do avivamento do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele vai destacar Jesus como servo, né? O ministério de Cristo como servo. Jesus se apresenta como servo de Deus. Como disse o Senhor Jesus, aprendei de mim, porque sou manso, né? Sou humilde de coração. Então, Marcos destaca este aspecto do ministério de Cristo, né? Então, Jesus, ele é o servo que sofre, mas ele é o servo que vence e é o servo que triunfa, é o servo que é glorificado no seu ministério. E ainda citando João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Marcos nos traz esse avivamento, o avivamento da esperança, da vitória sobre o mundo, da vitória sobre o mundo, as suas concupiscências, a vitória sobre a nossa própria carne, tomando por base a própria vida de Jesus Cristo, que foi vencedor. Sendo servo, venceu o mundo. Sendo servo, venceu a Satanás. E sendo servo, ele venceu a morte e nos comunica essa esperança. Ele aviva dentro de nós a esperança de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Perfeito, maravilha, graças a Deus. Pastor André, Sim. assim, só o interessante da gente estudar o avivamento à luz dos 4 evangelhos é que, usando por base a lição, no texto de Mateus, o segundo evangelho de Mateus, em Mateus 4, do 3 a 17, a Bíblia diz assim: e a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia das nações, e ao povo que estava sentado nas trevas, viu-se uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então,
Quando a gente estuda o avivamento, à luz dos evangelhos, é bom para desfazer, às vezes, algumas ideias do que possivelmente é um avivamento, mas que não tem uma raiz bíblica. Pronto. Às vezes, quando o avivamento se manifesta, algumas pessoas acham que avivamento é a ausência de liturgia, ou avivamento é você abrir mão da doutrina, ou avivamento é você dar ênfase apenas à manifestação dos dons espirituais. Mas quando a gente estuda o avivamento, a gente está vendo aqui, à luz da Bíblia, o evangelista dizendo o seguinte: o mundo estava em trevas e Cristo, que é a luz do mundo, ele se manifestou. Na manifestação de Cristo, começou-se a pregar o evangelho do reino, Jesus dizendo uma mensagem de arrependimento. Então, a gente vai ver que o avivamento, nesse momento, foi a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, com todas as implicações que a Bíblia traz a respeito desta mensagem, inclusive o arrependimento, uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Então, o avivamento nos evangelhos está ligado diretamente ao conteúdo doutrinário, ou seja, aquilo que a Bíblia revela sobre o caráter de Deus na pessoa de Cristo. E nada tem a ver com, muitas vezes, essa ideia mística do que é um avivamento. É claro que quando o avivamento se manifesta, você tem manifestações espirituais poderosíssimas, mas por causa justamente da exaltação das escrituras no nosso meio. Obrigado, pastor. Muito bem, perfeito. Pode falar. Pastor André, me permita, já estou chegando no final do faltou, depois a gente deixa só com o pastor, né? André, né, Léo? Faltou o Lucas aqui, e aí eu já fecho a minha participação no primeiro tópico. Porque no Evangelho de Lucas vai destacar justamente essa questão da humanidade de Cristo, né? Cristo, ele é verdadeiramente Deus, mas ele é verdadeiramente homem. E o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 19, ele diz que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, é uma referência ao fato de que a obra de Cristo Jesus, ela transcende esta vida, né? E é uma obra que, como Jesus disse para a mulher, salta para a vida eterna. E aqui vai uma referência à ressurreição, porque Lucas destaca a humanidade de Jesus Cristo, que é verdadeiramente homem, mas é o homem que vence a morte. Glória a Deus. Jesus Cristo é o homem que vence a morte para avivar em nós a esperança de que nós, em Cristo, também um dia venceremos a morte, iremos ressuscitar, como está dito na palavra de Deus. Esta é a nossa esperança, o que faz com que o evangelho tenha todo sentido, não é? Porque, como disse o apóstolo Paulo, se esperamos apenas nesta vida, somos miseráveis, não é? Porque isso não nos faz, isso não nos distingue dos demais homens que, através das suas religiões, também têm determinadas esperanças, mas limitados apenas a esta vida. Mas Cristo não. Cristo, como homem, vence a morte e nos comunica, nos aviva a esperança de uma vida eterna. E aqui eu termino a minha participação no primeiro tópico, pastor. Muito obrigado. Graças a Deus, eu queria... Perfeito, não requer nem mais nenhum tipo de aditivo ao que foi posto, mas enquanto o pastor Ítalo citou esse versículo de Mateus, eu tinha até notado ele aqui realmente, porque foi muito pertinente a colocação, né? Não existe avivamento desassociado do arrependimento, de uma mudança de comportamento, né? O que é avivamento dentro da perspectiva bíblica? É alguém que estava morto nos seus delitos e pecados receber vida, ele foi avivado, né? Ora, se nós temos vida com Deus, se nós temos vida em Deus, né? Obviamente, Deus, ele há de ouvir as nossas petições, ele há de nos usar como instrumento. Então, às vezes a gente inverte as coisas, a gente acha que o avivamento, barulho provoca o avivamento, a gente acha que milagres provocam o avivamento. Na verdade, não é isso. Quando a gente vai ver na perspectiva bíblica, é o avivamento que provoca essas coisas. Então, eu costumo dizer que a gente está colocando na prática, né, o carro na frente dos bois. Então, eu achei bem interessante. E o texto ali citado pelo pastor Ítalo, ele é muito conclusivo porque ele mostra justamente isso. Olha, o povo que andava nas trevas, né, ele viu uma grande luz. Para que isso acontecesse, houve uma mensagem. E que mensagem é essa? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E quem traz essa mensagem de vida? Cristo, né? E eu queria ler um texto aí para complementar isso.
essa palavra do pastor Ítalo, que se fala em João, capítulo 1, versículo 4, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Os homens que andavam na região das trevas, conforme diz Mateus, a eles veio a luz, porque, ou seja, em Cristo estava a luz, e agora eles passaram a ter vida. Então, os 4 evangelhos, na verdade, a narrativa bíblica, né, as mensagens dos evangelistas, é só um. Que mensagem é essa? Há um Deus que busca dar vida a um homem que estava morto nos seus delitos e pecados. E esse Deus, ele se manifestou na pessoa de Jesus para trazer essa vida. Só para dizer que eu não comentei alguma coisa, né? Eu fiz desse adendo aí, mas o tópico tinha sido muito bem já comentado, né? Passando para o tópico 2, agora nós vamos ver sobre o avivamento em Atos dos Apóstolos, né? Na igreja primitiva, esse desenvolvimento. É um tópico relativamente pequeno, com 2 subtópicos, que falam sobre o avivamento na igreja primitiva e a descida do Espírito Santo. Eu acredito, pastor Ítalo e professor Eliel, que não tem como nós falarmos, né, e exemplificarmos avivamento se a gente realmente desprezar o texto de Atos dos Apóstolos, né? Fica uma lacuna a ser preenchida. E aí eu já quero passar para vocês, né, porque eu gosto de ouvir as colocações de vocês e elas são tão bem postas que aí eu fico só fazendo esse meio campo aqui. Pastor Ítalo pode começar, depois o professor Eliel, aí, esse segundo tópico aí que fala sobre o avivamento em Atos dos Apóstolos. Pastor, acho que a gente deve dar um tempinho ao senhor, né? Para também. Tá ótimo. É interessante que tem um texto lá em Isaías, eu vou fazer já a abertura desse tópico com esse texto, que é Isaías 32, livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 15. É como se fosse já um gostinho daquilo que seria o derramamento do Espírito Santo e também da promessa de Joel. Isaías 32, 15 diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito, e lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reportado por um bosque, né? Então, mais uma profecia de Isaías, ou seja, até que se derrame lá do alto o Espírito. E é isso que acontece no cumprimento da profecia de Joel, na experiência da igreja primitiva, ou seja, Jesus manda eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles recebam poder, esse poder que é transformador. Se nós fizermos essa análise à luz de Atos, capítulo 1, versículo 8, olhe a mudança que acontece na vida dos apóstolos antes do derramamento do poder e depois. Quando eles vão interrogar Jesus depois da sua ressurreição, eles estão preocupados talvez aí com o reino político ainda, eles ainda estão com aquilo na mente, né? Tanto que eles procuram Jesus e dizem: restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Então, o que é que eles estão pensando? A gente sofreu, o Senhor ressuscitou, nós somos os apóstolos, com certeza seremos ministros nesse reinado humano político. Aí Jesus disse: olha, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas eu tenho uma missão para vocês. O que compete a Deus, compete a Deus. Ou seja, o que Deus tem que realizar, ele tem que realizar. Isso está muito ligado à mensagem do avivamento. No livro Avivamento Urgente, o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: a igreja, ela não produz o vento do Espírito. A única coisa que ela pode fazer é posicionar as velas da embarcação na direção do vento do Espírito. Então, quem sopra, quem age, quem opera é Deus, é o Espírito, é Cristo. É tanto que quando João é interrogado, aí, és tu o Messias? Ele diz: eu sou a voz. Eu não sou nem o que clama, eu sou a voz do que clama. Quem está clamando no deserto é Deus. Agora eu estou emprestando a minha voz para ele, para mandar a mensagem, para que a mensagem chegue aos homens. Então, quando Jesus disse: recebereis o poder, esse derramamento, essa ação, esse poder espiritual que viria sobre a igreja, vai mudar todo o cenário do Novo Testamento. E talvez hoje a gente estudou o avivamento à luz do Antigo Testamento. Talvez esta seja a grande diferença. Embora os avivamentos eles aconteceram no Antigo Testamento, mas de forma nenhuma eles iriam acontecer na proporção, na dimensão e na abrangência do Novo Testamento, justamente por causa da mudança da aliança. No Antigo Testamento você tinha a lei na consciência, Deus trabalhava, existia fidelidade, mas na nova aliança o Espírito nos foi dado
de forma abundante, ele está implementado dentro de nós. E, com certeza, essa sensibilidade que o Espírito nos dá faz com que as evidências, a abrangência e, talvez, os frutos do avivamento sejam mais permanentes. Por isso que o movimento pentecostal e tantos outros movimentos que vieram através do avivamento, eles aconteceram na vida da igreja, e aconteceu aquilo que o profeta Joel diz, né? Aviva a tua obra no meio dos anos, na ira lembra da misericórdia, ou seja, notifica no meio dos anos, ou seja, torne ela viva, traga de novo a luz, traga a vida quando a gente perder, e isso daí é uma ação soberana de Deus. Então, a igreja primitiva, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo vai transformar aquilo que era apenas a grande comissão em poder espiritual para executar a grande comissão. Então, nesse momento da igreja primitiva, o avivamento ele vai redundar em quê? Vai redundar em força para servir a Deus com alegria, ou seja, nessa grande comissão, numa evangelização. E aqui eu quero abrir um parêntese mais no tema, e eu já vou passar a oportunidade, é que a igreja ela tem uma missão tripla. Ela tem uma missão para com Deus, ela tem uma missão para com ela mesma, e ela tem uma missão para com os que estão de fora. A sua missão principal para com Deus é adorá-lo. A igreja vive para adorar a Deus. Se a igreja não adora a Deus, ela é qualquer coisa menos igreja. A igreja, ela, em relação a gente, os crentes, ela foi formada para a própria edificação. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, diz, ele deu uns para apóstolos, e assim ele vai comissionando os ministérios, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, a missão da igreja para com ela própria é edificação. E a missão da igreja para com os de fora é a evangelização. Ela não tem nenhum compromisso maior com os que estão de fora do que evangelizá-los. Né? Não é apenas uma mensagem de prosperidade nem mudança de vida, é uma mensagem de perdão de pecados. Então, o avivamento, ele consegue restaurar esta missão tríplice da igreja. Uma missão de adorar a Deus com intensidade, com fervor, com alegria. Uma missão de edificar, ou seja, de crescimento dentro, né, dos arrebaldes das congregações. E ela tem o poder de trazer os crentes que estão mortos para aquele vigor espiritual que o Espírito Santo dá, trazendo ousadia para evangelizar. E foi essa revolução que o Espírito Santo fez na igreja primitiva. Quando ele foi derramado, quando ele desceu, ele trouxe muito forte esse avivamento para a igreja do Senhor. Maravilha. Professor Eliel? Então, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, o avivamento ele começa como sendo uma promessa reafirmada. Não é? Jesus, no seu ministério, em alguns momentos, ele vai prometer este revestimento, ele vai prometer este avivamento de poder. Atos, no capítulo 1, no versículo 5, Jesus ele vai falar com seus discípulos que não muito depois desses dias eles seriam batizados com um batismo diferente daquele batismo de João Batista, não é? O batismo de João, como diz o versículo, né? Porque na verdade João batizou com água. Esse é o batismo do arrependimento, não é? Mas Jesus volta-se para os seus discípulos e diz: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aí, voltando a repetir aquilo que já falamos no começo aqui do nosso podcast, este avivamento é uma comunicação de poder. Jesus deixou isso claro quando conversou com a mulher samaritana, quando tratou do Espírito Santo como uma água que flui dele, né, para nós, e quando nós recebemos esta água, faz-se em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas agora Jesus ele destaca um outro aspecto, que é o aspecto de poder que o pastor Ítalo já comentou com tanta precisão, né? O poder do Espírito Santo que nos é comunicado para nos trazer a ousadia. Né? Então, esta promessa ela vai se cumprir, de fato, com a descida do Espírito Santo de Deus. E aqui eu gostaria de destacar uma coisa. Este revestimento de poder, este avivamento, ele é uma iniciativa de Jesus, não é um pedido dos discípulos. Ele vem de um desejo de Deus, ele vem de um desejo de Cristo, de que os seus discípulos sejam revestidos de poder para o cumprimento da sua missão. Isso é importante dizer. Então, cabe a nós aceitarmos, recebermos, abrirmos o nosso coração para receber este revestimento de poder, para receber esta capacitação. Não é? Então, a descida do Espírito Santo ela é precedida de obediência. Quando Jesus diz, olha, ficai em Jerusalém até que
do alto sejais revestidos de poder. E aí fica a pergunta, se não houvesse esta obediência, se eles não fossem para Jerusalém, se fosse para um outro local, ou se não permanecessem em Jerusalém até que, né? Então, será que seriam revestidos de poder? Então, nós entendemos que é desejo de Deus, né, o nosso revestimento, o nosso avivamento, mas cabe a nós obedecermos aos princípios do avivamento, obedecermos às determinações que Deus estabeleceu para que você, para que todos nós venhamos a ser revestidos e venhamos a ser avivados no Espírito Santo de Deus. Então, esta promessa se cumpre, porque, de fato, o Espírito Santo ele vai descer, ele vai vir sobre os discípulos, né? Eu gostaria de citar aqui um fato ocorrido em Atos capítulo 4, né? Capítulo 4, especificamente versículo 31, diz que a igreja, depois deste avivamento, depois do recebimento do Espírito Santo, não é? Eles oram a Deus, né? E diz a palavra do Senhor que, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, este avivamento é o avivamento que nos capacita o serviço, mas não de qualquer jeito, com ousadia, né? O pregar com ousadia, ministrar com ousadia, evangelizar com ousadia, orar com ousadia, né? A missão da igreja é pregar, mas não pregar de forma apática, né? Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Coríntios, ele diz que quando fui até vós, não fui com palavras de convencimento humano, mas em demonstração de poder. Essa demonstração do poder de Deus, não é? Ela vem pela ousadia que advém do revestimento do batismo no Espírito Santo de Deus. E nós que somos batizados no Espírito Santo de Deus temos isso por experiência própria, né? Sabemos que esse batismo nos dá poder, nos dá ousadia, né? Nos dá este avivamento espiritual que nos capacita a bem cumprir o ministério da igreja, né? Então, Eliel, pois não, pastor? Essa palavra do versículo que você leu, no grego ousadia, paresia, ela significa sinceridade, elocução sem reservas, mas principalmente não é uma qualidade humana. Ela é resultado de ser cheio do Espírito Santo. Então, existe um fator distintivo entre algo que é uma força carnal, ou seja, uma autocapacidade ou uma autoconfiança, com algo que é separado disto e é algo totalmente espiritual. Vou dar um exemplo rapidamente em Pedro. Quando Jesus está próximo de ser morto, aí ele vai declarar a missão, aí Pedro vai desaconselhar Jesus. Lá na frente, quando Jesus está bem próximo de ser crucificado, aí Pedro diz assim, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Aquilo ali era ousadia, só que com um distintivo humano. Claramente ali era carne. Só que totalmente diferente de quando os apóstolos recebem esse poder do Espírito Santo, que eles são interrogados pelas autoridades humanas, e Pedro diz assim, mais importa agradar a Deus do que a homens. Aquela ousadia é totalmente diferente. É justamente essa paresia, essa ousadia que o Espírito Santo implanta dentro de nós, de natureza espiritual. Perfeito, pastor Ítalo. E é interessante porque isso nos faz lembrar que o falar em línguas estranhas não é a única evidência do batismo no Espírito Santo, não é? Talvez esta característica mais marcante do batismo seja justamente esse poder, esta ousadia, né? O senhor citou aí o apóstolo Pedro, e é justamente sobre a ousadia de Pedro que trata o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, né? Que diz que Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, faz um grande sinal, um grande milagre, eles são presos por isso, né? Mas depois, em uma audiência com o Sinédrio, eles, com muita ousadia, defendem a causa do Senhor Jesus Cristo, ainda com risco da sua própria vida, né? Então, esta talvez seja a maior característica de um crente que seja realmente avivado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Maravilha. Eu queria só pontuar, a gente está nesse tópico falando sobre o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos, e assim, às vezes a percepção que a gente tem é que as pessoas imaginam que o avivamento se deu em Atos capítulo 2, que foi um fato isolado, que foi algo estanque, né? Algo segregado ali. Na verdade, meus irmãos, a igreja era uma igreja avivada, e por ser uma igreja avivada, ela recebeu o poder do Espírito Santo. A gente
indo para o livro de Atos, o Eliel leu o versículo 5, eu queria ler o versículo 14 do primeiro capítulo de Atos. Assim, todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Então, a gente vê que a igreja era uma igreja que tem uma vida de piedade, uma vida de comunhão com Deus. Era uma igreja que vivia na dependência de Deus. E tudo que fazia buscava a orientação de Deus. E é interessante que um pouco mais adiante, no versículo 24 ainda, quando fala sobre a escolha de Matias, o texto diz assim, e orando, disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos os homens, mostra qual desses dois tem escolhido. Então, o que é que a gente vê nesse versículo aqui? Isso mostra que a oração e a dependência de Deus era um modo de vida, era um modo vivendo dos discípulos. E aí, por isso ser um fato, eles foram revestidos com o Espírito Santo. Quando a gente vai falar de avivamento no livro de Atos, a gente não pode imaginar que o avivamento se deu no capítulo 2, naquele culto, né, de uma manifestação, de uma efusão sobrenatural do Espírito Santo. Mas depois daquilo, a igreja continuou sendo a igreja avivada. Quando a gente vai no capítulo 2 ainda, versículo 42, o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que continuava perseverando. No capítulo 5 também vai dizer isso. No capítulo 5, versículo 42, diz assim, todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, a igreja avivada é uma igreja que tem uma vida dinâmica de evangelização, de oração, de dependência de Deus. E essa igreja, quando a igreja se comporta como um organismo vivo, ela recebe a plenitude do Espírito Santo, porque ela passa a ser um templo perfeito para que o Espírito Santo possa habitar. Então, esse tópico é muito interessante. Se a gente for falar sobre as características do avivamento do livro de Atos, a gente esgotaria 2 horas de podcast e perderia até aquela característica do podcast, né? Porque se você for ver, a gente vai ver uma igreja avivada sendo alvo do milagre, do sobrenatural, a gente vai ver Filipe sendo arrebatado em espírito, a gente vai ver Paulo sendo mordido por uma víbora e não lhes fazendo dano algum, ele sendo salvo de uma forma miraculosa de muitas turbas que queriam matá-lo. Enfim, o livro de Atos é o livro que a gente pode ver que mostra o que é uma igreja avivada, uma igreja que vive o avivamento no seu dia a dia, não apenas nos cultos, não é verdade? Bom, vamos para o terceiro tópico, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Agora a gente inverte a ordem, começa pelo professor Eliel, na sequência o pastor Iva. Tá certo. Irmãos queridos, o terceiro tópico ele vai tratar sobre avivamento nas epístolas e no livro do Apocalipse, né? Começando aí pelas epístolas paulinas. E eu diria que quando nós vamos observar não somente a produção paulina, né? Aquilo que Deus o usou para escrever com inspiração do Espírito Santo, mas o seu próprio testemunho pessoal, o que destaca é a questão da transformação. Então, é um avivamento que gera mudança, um avivamento que transforma. Já partindo do próprio testemunho pessoal de Paulo, o que nós vemos é que Paulo era um perseguidor do evangelho, mas quando ele se encontra com Jesus, ou seja, quando ele é avivado por ter recebido, por ter reconhecido que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, o que ocorre é uma transformação. E aquele que é perseguidor passa a ser perseguido, né? Enquanto que nós observamos também na doutrina paulina, em vários momentos, Paulo vai abordar doutrinas que vão falar dessa questão da transformação, né? A doutrina da justificação, que nada mais é da transformação daquele que pratica a injustiça, né? A doutrina da salvação, que é a transformação daquele que está em estado de perdição, a doutrina da santificação, que é a transformação do pecador, mostrando assim que o verdadeiro avivamento é o avivamento que produz mudança, produz transformação, não é? Avivamento que não muda, que não transforma, ele é falso. Ele não é um avivamento verdadeiro, né? A gente está aí repleto de movimentos que parecem que são movimentos que estão trazendo um avivamento verdadeiro, mas com o passar do tempo, e não muito tempo, né? Dentro de pouco tempo, a gente percebe que não há mudança, não há transformação, não é? Quando nós vamos falar aí das epístolas gerais, as demais epístolas que não foram escritas por Paulo,
nós vamos encontrar que essas epístolas nos trazem princípios, nos trazem doutrinas. E aí eu volto a citar o pastor André, que na sua fala falou sobre esse aspecto da piedade da igreja primitiva, né? Uma igreja que praticava a oração, uma igreja que obedecia, uma igreja que zelava pela santidade, né? Então, esses aspectos são basilares, né, para que se receba de fato um genuíno avivamento. Não pode haver avivamento onde há desobediência, né? Não pode haver avivamento onde as pessoas estão em discordâncias com a revelação, com a doutrina da palavra de Deus, né? Então, nas epístolas gerais, temos doutrinas que são basilares para qualquer crente e para qualquer igreja que realmente anele e anseie por receber de Deus um verdadeiro avivamento. E terminando no subtópico 3, que trata do avivamento em Apocalipse, eu destacaria aqui o período do milênio, né? Que será o mais glorioso avivamento que o mundo já viu. E eu diria o seguinte, que em Apocalipse, nós observamos que o estado de estar avivado é o estado natural, é o estado eterno da igreja, né? Então, nós não podemos nos conformar com uma igreja que não ora, que não busca, que não nutre a sua comunhão com Deus, que não é cheia do Espírito Santo de Deus, que não tem a atuação dos dons, não é? Que seja apática, que se acovarde diante dos desafios do mundo moderno. Nós não podemos conceber um crente que dê passos para trás no sentido espiritual, mas nós olhamos para Apocalipse e vemos que a igreja, no seu estado eterno, ela é uma igreja avivada, porque é uma igreja plena do Espírito Santo de Deus, cheia de poder e cheia da graça e cheia da glória de Deus. O que é isso? É o avivamento, não é? É o avivamento. Uma igreja que não está vivendo na graça, não está vivendo no poder, não está vivendo debaixo da unção, não está vivendo na prática da piedade, é uma igreja que, de fato, não é uma igreja avivada e precisa urgentemente deste avivamento, não é? E assim eu agradeço aqui a Deus, encerro aqui a minha participação, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ídolo. Bem, já foi muito bem explanado pelo irmão Eliel. Vou fazer aqui só praticamente uma síntese como é que funciona isso nas epístolas, né? Você tem uma intervenção divina, e essa intervenção divina é a capacidade que Deus tem de trabalhar no mundo. Esse trabalhar, que é o avivamento, ele gera diretamente uma transformação. Paulo ele foi caracterizado por esta radical transformação de perseguidor da igreja para apóstolo dos gentios. Isso produziu uma ética, ou seja, essa ética, essa piedade, essa santidade, ela é muito bem explanada nas epístolas paulinas. Você pode ver que o tema central da mensagem que Deus dá a Paulo é o tema da justificação, da regeneração e da santificação. Paulo vai falar isso de forma prática para algumas igrejas e vai falar isso de forma teológica em Romanos. Mas o tema geral é essa transformação. E quando ele vai escrever aos Efésios, ele vai fazer justamente essa intervenção divina, ela vai combinar com essa transformação radical e ela vai se alimentar de uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que a mensagem de Paulo no final de Efésios é: enchei-vos do Espírito, porque uma vida cheia no Espírito continuará transformando o homem e deixando com que essa radical transformação ela possa impactar a vida de outras pessoas. Então, em síntese, é isso. No livro de Apocalipse, a gente vai ver a questão do reino milenial, que é quando Cristo estiver reinando, e realmente aí também eles irão gozar de um grande avivamento. Então, quando a gente vai falar sobre essa salvação, a gente vai ver que o avivamento está ligado diretamente à convicção do pecado, essa convicção que gera a confissão, e justamente esse quebrantamento que dá luz ao poder de Deus dentro do ser humano, porque o grande obstáculo para o avivamento é o pecado. O profeta Isaías vai dizer: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, quando você tem o pecado, você não tem a ação do Espírito. Quando você retira o pecado, você tem a ação do Espírito. Então, essa intervenção divina é o start inicial e o derramamento do Espírito justamente para que os seres humanos recebam e eles possam, através de suas transformações, continuar ali nutrindo essa vida espiritual de avivamento.
Então, esse avivamento vai produzir uma grande intimidade com Deus e ele vai acabar com as distorções. As distorções do relacionamento, elas são sanadas num avivamento. Ou seja, o salmista diz assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Então, o relacionamento com Deus, ele é baseado, ou seja, restaurado na sede da alma, em conhecer, em receber, em ser alimentado pelo que só Deus tem, né? Você deixa de ter uma aliança superficial nos benefícios e nas promessas e passa a ter uma aliança em que Deus é tudo em todos. Então, isso vai nos levar a uma vida abundante de oração e vai crescer o quê? Um movimento de conhecimento da palavra. Então, todo o Novo Testamento, as epístolas e também o livro de Apocalipse, eles vão nessa direção, em uma ética do reino, que vai gerar uma transformação no reino e que vai gerar uma sede de Deus, né? Eu acho que aí a gente já contemplou aí, Eliel já contemplou formalmente o tópico, e aqui é mais ou menos uma síntese. Muito obrigado, pastor André. Eu que agradeço a participação do pastor Ítalo, do professor Eliel. Agradeço a você, querido irmão, que nos acompanha o nosso canal do podcast EBD Ensino Podcast. E já estamos chegando à conclusão. Eu quero passar, né, para que os nossos companheiros possam fazer as suas considerações finais, seus agradecimentos. Pastor Ítalo, depois o professor Eliel. Uma lição importante, o avivamento à luz do Novo Testamento. Ficou claro para nós a ideia principal é que o avivamento é uma ação divina, é uma ação soberana, é uma ação que não pode ser controlada, mas é algo que pode ser buscado. Geralmente, essa ação divina já é uma resposta às nossas intercessões. Então, você tem algo que a igreja pode fazer e o Novo Testamento nos ensina é a clamar e buscar. E se tem algo que Deus sabe fazer, é a parte dele. Deus sabe perfeitamente. Assim como o Evangelho de Marcos, certa vez Jesus está fazendo milagres, e você vai ver Marcos dizendo assim, tudo que ele faz é esplendidamente bem. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Glória a Deus por isso. Amém. Professor Eliel. Pastor André, eu quero tão somente agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer pela vida do senhor, do pastor Ítalo, e desejar que os nossos professores possam buscar em Deus, né? O que nós apresentamos aqui são linhas gerais deste assunto, mas com certeza o Espírito Santo ele vai ministrar no coração de cada professor que vai aprofundar o tema na sua classe, né? E eu tenho certeza que vai ser de grande valia, porque o tema é atual, é necessário nós falarmos sobre avivamento, né? Principalmente dado o contexto em que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Então, quero tão somente agradecer, agradecendo assim também ao nosso pastor Martim, pastor Reinaldo e a toda a equipe do DENEC, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero aqui agradecer a valiosa contribuição do pastor Ítalo e do professor Eliel, né, que proporcionou essa explanação tão rica, tão enriquecedora. A você, professor, que você possa fazer uso do subsídio, de tudo que foi comentado aqui, né, possa buscar mais subsídios para abençoar a vida do seu aluno, e eu tenho certeza que a sua aula há de ser muito agregadora para o seu aluno. Quero também agradecer ao nosso diretor do DENEC, o pastor Reinaldo Odilo, né, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui cooperando nesse trabalho, ao nosso pastor Martim também pela confiança que ele nos dá de poder servir a Deus e a Igreja do Senhor, a Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte. E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você. Continue acompanhando os nossos vídeos, nosso podcast, divulgue, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e estará abençoando muito mais vidas também. Acima de tudo, seja um amante da escola dominical, porque a escola dominical é um lugar onde nós aprendemos e crescemos, né, para a glória de Deus e para também a edificação das nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.